parei para escutar o Senhor. Olá, caro amigo, cara amiga. Com muita alegria chegamos ao final de mais uma semana. Estamos no sábado. Eu quero mais uma vez te agradecer a oportunidade de caminharmos juntos cada dia desta semana passada em torno da reflexão do Evangelho. Também te dizer, estes trechos do Evangelho nós podemos meditar de modo particular quando acordamos, quando temos um tempo livre, mas sobretudo antes de dormir, dedique um tempo a reescutar, a reler o Evangelho, para que esta palavra do Senhor seja gravada no nosso coração. Se você tem conseguido acompanhar diariamente com a sua família, Deus seja louvado. Eu te desejo um final de semana cheio de paz. Vamos meditar o trecho do Evangelho deste dia de hoje. Antes, meditemos o Salmo 99. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos o seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graça e seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos meditar o trecho do Evangelho deste dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade eu vos digo, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, neste sábado, meus irmãos, a igreja celebra São Domingos. São Domingos é um espanhol, padre que fundou uma congregação chamada da Ordem dos Pregadores, ou popularmente os dominicanos. Estes padres dominicanos são reconhecidos pela sua capacidade de grandes missões para fazer pregações do Evangelho. Hoje os dominicanos estão espalhados pelo mundo inteiro e nos alegramos com os padres pregadores, como são conhecidos nesse dia,
que é celebrado seu fundador. O Evangelho de hoje nos relata sobre este episódio que Jesus, é logo depois da transfiguração, que Jesus se depara com este pai pedindo que liberte o seu filho. E aí o diálogo de Jesus, tanto com os demais quanto com os seus discípulos, é sobre a fé. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Pergunta os discípulos. Jesus diz, porque a vossa fé é fraca. E, meus irmãos e minhas irmãs, se nós levarmos em consideração quando os discípulos, noutra passagem deste evangelho, diz, Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus responde com a mesma resposta de hoje. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda nós sabemos que é pequeno. Então, a fé ou a pouca fé. E nós já refletimos, mesmo esta semana, que a fé produz em nós a perseverança. Na carta aos Romanos, São Paulo ele faz um elogio dos homens e mulheres de fé. E ele vai dizer que foi pela fé que Abraão deixou a sua terra para uma terra que ele não conhecia. Foi pela fé que Davi conquistou reinos e uniu o povo de Israel dividido. Foi pela fé que Sara concebeu. Foi pela fé que todas as grandes figuras da história da salvação fizeram atos extraordinários. Porque eles, olhando para aquilo que ainda não possuíam em realidade, mas no seu coração já eram possuidores desta promessa, caminharam em busca daquilo que ainda não se via com os olhos, mas no coração já tinham tomado posse. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, dizem que este rapaz que inventou a lâmpada elétrica, depois de muitas tentativas, me parece a milésima, alguém perguntou para ele se ele não se sentia um pouco até frustrado, porque tantas vezes não deu certo a sua vontade, aquilo que ele acreditava, o seu experimento. E aí ele responde justamente o contrário. Pelo contrário, as muitas vezes que não deram certo não foram fracassos. Foram passos que me aproximaram do objetivo que hoje é a lâmpada elétrica. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a fé que nos é pedida é aquela, como lembra a carta aos Hebreus, a fé é a capacidade de tomar posse daquilo que ainda não se tem. Hoje, nós somos convidados justamente a esta fé, pequena, é verdade, mas que é alicerçada numa certeza tão profunda e grande que o Senhor nos convida a olhar sempre para frente e a perseverar, e a buscar, e a buscar, e a continuar, e a continuar. Pela perseverança, vocês serão salvos, nos diz a palavra de Deus. Peçamos então que o Senhor fortaleça a nossa fé e que nós, com esperança e perseverança, caminhemos com o nosso olhar fixo em Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu parei para escutar o Senhor